A semana passada, nós estudamos sobre médios curadores, né? Quem estava no estudo deve se lembrar disso. E aí era um texto de Mesmer, e Mesmer vai explicando, claro, ele vai falar do magnetismo e tal. E depois tem um pequeno texto de Paulo, bem assim, curtinho, né? O Paulo Apóstolo. Eu até acho que eu vou reler o texto, embora a gente tenha lido semana passada, porque eu acho que esse texto é muito primoroso. E depois o texto que se segue, ele vai explicar, aí já é outro articulista, vai falar sobre o magnetismo mesmo. Aí vocês ajudam, Alcione, viu? Eu sei que você entende barbaridade disso. Por favor, a hora que vocês quiserem interferir, gente, vocês fiquem bem à vontade, que aí fica mais dinâmico, né, o estudo. Então, eu vou reler o texto de Paulo, que é muito interessante. E como a semana passada a gente acabou lendo rapidinho, né? Então, Paulo dizendo assim, olha, uma palavra sobre os médios curadores de que acabais de falar, porque o texto anterior era sobre médios curadores. Estão todos nas mais louváveis disposições. Tem a fé que transporta montanhas, o desinteresse que purifica os atos da vida e a humildade que os santifica. Que perseverem na obra de beneficência que empreenderam, que bem se lembram de que aquele que pratica as leis sagradas ensinadas pelo Espiritismo aproxima-se constantemente do Criador. Que ao empregarem suas faculdades, a prece, que é a vontade mais forte, seja sempre o seu guia, o seu ponto de apoio. Em toda a sua existência, o Cristo vos deu a mais irrecusável prova da vontade mais firme, mas era a vontade do bem e não a do orgulho. Quando, por vezes, dizia, eu quero, a palavra estava cheia de unção. Seus apóstolos que o cercavam sentiam-se abrir-se o coração a esta santa palavra. A doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade do Pai, sua perfeita abnegação, são os mais belos modelos da vontade que se possa propor para exemplo. Achei esse texto tão primoroso, né? Paulo dizendo do trabalho de cura do Cristo, e é claro que, guardadas as proporções, nos ensinando, olha, se você tem a vontade, se você está ligado ao Pai Celestial, e aqui no caso a Jesus, nós podemos ajudar. Às vezes não é curar, né? Mas aliviar a dor do outro, permitir que o outro fique bem, né? É bem isso que o Paulo fala lá, a doçura constante do Cristo. Sua submissão à vontade do Pai, olha que lindo. Sua perfeita abnegação são os mais belos modelos da vontade que se possa propor, para exemplo. Paulo está nos conclamando a ajudar. Cristo era submisso a Deus, então nós temos que ser também, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou nós podemos seguir? Mas, por favor, se vocês quiserem falar, sintam-se à vontade. Podemos seguir? Então, agora, é um texto, deixa eu só ver o nome do... Engraçado, aqui nesse não tem, deve ser de Kardec, né? Quando não tem o nome assim. Você achou, Eunice? Achei. Você ajuda a ler? Leio. Agora é o 104, né? Só nos espíritos superiores, é isso? Depois da palavra de Paulo lá. Algumas explicações, começa aí. Espera aí, então, Marlene. Algumas explicações que eu vou me... Eu começo a ler enquanto às vezes você vai procurar. Certo. Quando teve um texto que falava sobre os médios curadores, né? Lembra que nós estudamos a semana passada? Do papel dos médios curadores, vem esse pequeno trecho de Paulo. Agora ele vai explicar.
o papel dos médios curadores, né, do magnetismo e tudo. Algumas explicações farão compreender facilmente o que se passa nessa circunstância. Sabe-se que o fluido magnético ordinário pode dar a certas substâncias propriedades particulares ativas. Acho que isso é importante, eu vou repetir. Olha, quer ver? Sabe-se que o fluido magnético ordinário comum, né? Fluido magnético comum, pode dar a certas substâncias propriedades particulares ativas. Neste caso, age de certo modo como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Nada há, pois, de admirável que possa modificar o estado de certos órgãos, mas igualmente se compreende que a sua ação, mais ou menos salutar, deve depender de sua qualidade. Daí as expressões bom ou mau fluido, fluido agradável ou penoso. Na ação magnética propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E esse fluido, que não é senão o perispírito, sabe-se que participa sempre, mais ou menos, das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre a influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio de um encarnado seja de pureza absoluta. Olha o que ele está falando. Razão, porque sua ação curativa é lenta, por vezes nula, por vezes até nociva, porque pode transmitir ao doente princípios mórbidos, pelo fato de um fluido ser bastante... Deixa eu interromper um pouquinho. Então, até foi aquele caso, quando começou do magnetismo, ele falou do menino lá, você lembra? Que ele não estava preparado. Aí foi o caso do fluido mórbido até, porque o magnetizador ele não tinha as condições de realizar aquele trabalho e quis realizar junto àquele menino. E levou até a acentuar a doença física que ele já tinha, né, Marlene? Lembra? Eu não estava me lembrando, não, mas agora você foi falando, eu me lembrei, sim. Você viu que interessante? Então, primeiro ele já faz uma afirmação, que o encarnado não tem um fluido, vamos dizer assim, puro, né? E eu acho que não é difícil da gente entender isso. Porque, primeiro, todos nós que estamos aqui temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Pelo fato de estarmos transitando num corpo físico, temos as dificuldades inerentes ao planeta, talvez seja por isso. Então, ele fala, olha, o fluido pode ser bom ou mal, agradável ou penoso. Aí, vamos ver o que os colegas falam aí para contribuir. Vamos ver a doutora Alcione. Doutora Alcione. Eu ia falar, mas falei, vou ficar quietinha. Aí a Eunice... Mas aí está tão claro, acho que não tem nem o que comentar, né? Está claro mesmo, né, Alcione? Mas é interessante que, às vezes, a gente se esquece disso, né? Mas aí vamos recorrer ao que o Paulo falou. O que é que vai nos ajudar nesse trabalho? Vamos falar do passe, que também é um trabalho, né, bem ligado aqui, e que a gente faz, né? Eu acho que aqui quase todos nós, se não fazemos, a gente conhece bem. O que é que vai nos sustentar no passe? É oração, é submissão à vontade de Deus, é a certeza de que Jesus, os espíritos amigos da casa em que nós trabalhamos estão nos orientando, né? Hoje foi interessante, já 2 vezes, eu trabalho no Pestalozzi com passe na quarta-feira, que é hoje. Essa quarta e a quarta passada eu não estava, assim, muito bem fisicamente, né? Não é fisicamente, não é mais emocionalmente, e hoje também.
Menina, parece que eu recebo mais do que eu dou. Aí eu ainda comentei depois com o Tony, que ele terminou a nossa rodada de passe, ele chegou e falou assim, tá tudo bem, Marlene? Eu falei, sim, tá melhor do que eu esperava, porque eles estão me ajudando mais do que eu. Então, na realidade, eles intervêm também. Mas por quê? Porque a gente aciona a nossa vontade, a nossa submissão a Deus, né? Ou seja, eu não tenho muito para dar, né? Como diz, mas o pouco que eu tenho, esse eu te dou, né? E aí vem a intervenção divina. Alguém mais quer falar sobre isso? Sérgio, Selva, Dona Honória, Verinha? Eu penso, Marlene, que a disposição, a vontade de estar ali, doando, né? Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos assim de coração, né? Então, esse fator eu acho que é primordial, junto com as preces, né? E aquela disposição. Então, a intenção ela ajuda demais da conta, né? Isso faz com que a energia vem e realmente ela é muito benéfica, né? Para todos aqueles que recebem e para quem está doando também, né? Porque nós recebemos muito, né? É, isso mesmo, né, Selminha? Então, eu vou terminar aqui até chegar no ponto e ver se a gente pode comentar mais alguma coisa sobre isso. Na ação magnética, propriamente dita, aí já é o magnetismo propriamente dito, né? É sobre isso que ele está falando. É o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E esse fluido, que não é, eu estou repetindo um pedacinho, que não é senão o perispírito, sabe-se que participa sempre, mais ou menos, das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre a influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio de um encarnado seja de pureza absoluta. Olha, fala que é impossível, né, gente? Que um fluido próprio de um encarnado seja de pureza absoluta. Razão porque a sua ação curativa é lenta e, por vezes, nula, por vezes até nociva, porque pode transmitir ao doente princípios mórbidos, pelo fato de um fluido ser bastante abundante e enérgico para produzir efeitos instantâneos de sono, de catalepsia, de atração ou de repulsão. Não se segue absolutamente que tem as necessárias qualidades para curar. É a força que derruba e não o bálsamo que suaviza e restaura. Assim, há espíritos desencarnados de ordem inferior, cujo fluido pode mesmo ser muito maléfico, o que os espíritos, a todo instante, têm ocasião de constatar. Lá, lá, barra isso, hein? A gente até assusta, hein? Mas E a aí? gente sabe isso, né, Marlene? Que é questão de sintonia também, né? Questão de sintonia. E é engraçado que eu pensava sempre assim, o magnetizador em si, eu acho que o papel dele não é muito de curador mesmo. Eu não sei, eu acredito mais nessa, assim, como que fala da memória lá? Que eles vão retornando a pessoa. É mais uma coisa psicológica, eu acho. Regressão de memória, é isso que você quer falar? O magnetizador me preocupa mais com isso. Não sei. Não é, Alcione? O quê? Não. Olha, ela está falando do hipnotizador, né? É uma das possibilidades ele regredir a memória, mas ele tem condições de curar, sim. É o caso do médium, né? E dos magnetizadores todos. Eles curavam, sim. Mas o mesmo, você acha que Essa curava semana com ainda eu estava lendo, no livro dos médiuns, tem vários tipos de médiuns, o médium curador, que Kardec não fala muito, não. Mas ele fala do médium, não é do magnetizador. Ele cura pelas suas próprias qualidades. Quanto ao médium, ele é intermediário de forças espirituais.
Mas quando ele tem também a ação, ele tem o magnetismo, aí é ouro sobre azul. Ele usa o seguinte termo: pode até fazer milagres. Isso é termo de Kardec no Livro dos Médiuns. Quando ele fala dos mensuradores, né, o Ele nome. fala, os médiuns curadores, que são também magnetizadores, podem até fazer milagres, entre aspas, né? Podem produzir curas impressionantes, né? É isso. Mas aí está junto, né? A parte Porque tá espiritual e eu Mas penso nunca você sabe se você tem também o seu fluido magnético. entendi. Normalmente, todo mundo tem um pouco, né? Uns mais, outros menos. E quando você se predispõe a ser médium passista, automaticamente você vai exteriorizando isso. A capacidade de radiação, como qualquer tipo de mediunidade, ela se desenvolve. Certo, entendi. Eu pensava sempre no Interessante. magnetizador como apenas a parte de hipnose, vamos falar assim. Então, Não, pode ser, mas não só, né, Alcione? é a parte anímica do próprio indivíduo e a parte espiritual, né? Entendi. Então, digamos que o magnetizador, ele é anímico. É isso então, porque é só dele. Os médiuns, ele tem a parte espiritual e anímica. Uhum, A parte tanto a espiritual como a anímica é passível de ser desenvolvida com a prática, com o desejo e com o desenvolvimento do próprio indivíduo. certo. Muito obrigada, isso me entendi agora. Isso. Você quer ler? Agora dá para você ler, Eunice? Dá. Então, Então, vamos lá. é, Vamos combinar assim, Eunice. Você lê até um ponto final e a gente vai comentando, porque como eles estão sem o texto, é ruim a compreensão. Eu recomendo. então, até para É, a gente, assim, sem é, ficar é difícil. mas se Deus quiser, semana que vem dá certo. Então, vamos lá. Só nos espíritos, é aqui, né, Marlene? Só nos espíritos superiores, o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Está, de certo modo, quintessenciado. Por conseguinte, sua ação deve ser mais salutar e mais imediata. É o fluido benfazejo por excelência. Visto que não pode ser encontrado entre os encarnados, nem entre os desencarnados vulgares. Faz o mistério, pedi-lo aos espíritos elevados, como se vai procurar em regiões distantes os remédios que não encontramos em nossa terra. Para aqui, né? Pode dar uma paradinha aí. Viu o que ele fala? Que o fluido perispiritual esse realmente elevado é dos espíritos superiores, né? Mas que é claro, e na espiritualidade, tanto aqui como na espiritualidade. Mas que eles podem. Me fez lembrar aqui, tem um livro do André Luiz, agora eu nem sei qual, o senhor vai saber direitinho, que os espíritos vão pegar a planta X e vai manipular ou levar o remédio para o espírito, para a pessoa necessitada, para o doente. Que ele diz assim, olha, como se vai procurar nas regiões distantes. Lembra Isso aí, Eu lembro desse. ele está falando do ectoplasma. Aí, É do ectoplasma. E também quando foi curar, né, o segundo marido da sua esposa, ele foi queimado, isso. bateu, etc. Então, ele fala, espíritos da natureza foram buscar essências vegetais e tal, etc., para trazer, para fazer a cura do indivíduo. Né? Agora, em Missionários da Luz, quando ele descreve o fenômeno de materialização, ele diz que além do, estão falando fluido magnético, mas tem o chamado ectoplasma, que o Erasto, no começo, quando ele fala no fenômenos de efeitos físicos, ele chama de fluido perispiritual, mas é o ectoplasma, que foi muito bem estudado pelos cientistas terrenos,
né? E ele diz que o ectoplasma, além da parte humana, que o doutor Hernani chama de zooplasma, é a parte animal, também vem das plantas e dos minerais. Então, o doutor Hernani chama esse segundo componente de fitoplasma e mineroplasma. Então, é um conjunto que forma o ectoplasma, que não é diferente do fenômeno magnético. Aí confundiu mais, né? Cafundiu. Não, não confundiu, não. É que eu não Como eu disse, conheço não sabe esse termo. explicar, eu não sei, só que eu consegui entender. E eu também nunca tinha visto esse termo que ela usou agora, do doutor. Ectoplasma. É que acho que Ectoplasma, sim. vocês nunca estudaram fenômenos de materialização, né? Ectoplasma. Não, aquele livro daquele Paulo Frutuoso, Ele fala alguma coisa. nós estudamos até lá no grupo, Oceane, de quinta-feira, mas é assim, é um assunto que eu, por exemplo, não estudava até em laboratório, foi possível pegar isso e traduzir, e levar até para análise bioquímica. É muito bonito. Interessante, né? Aí analisa e detecta o quê? O que eles detectaram? Assim, detectaram muita coisa biológica no ectoplasma. Mas eles tinham excelentes médiums ectoplasma no final do século XIX, começo do século XX. Então, evidentemente que a capacidade tecnológica deles é muito inferior à que nós temos hoje. Mas o que ficou bem claro, eles pegaram pedaços de proteínas, de aminoácidos e tudo, que são matéria orgânica, própria do organismo mesmo. Gente, é simples assim. Não, nós vamos aprender, né, muita coisa interessante, mas aí é um estudo à parte, né? Vocês estão fazendo magnetismo, então vou ficar quietinho. Não fica quietinha, não. Vai falando aí para nós. Né, Eunice, meninos? Nossa, não, igual ectoplasma, eu já tinha ouvido falar, mas zooplasma, que tirava essa substância dos animais também, das plantas, a gente sabia, mas eu não sabia esses nomes científicos, não. Mas é muito interessante mesmo, né? Mas isso é informação de André Luiz, viu? O ectoplasma foi estudado unicamente com a radiação humana, dos médiums de efeitos físicos. Certo. Cione, e aquelas pesquisas também que o William Crookes fazia? Também com a Kate King é a mesma coisa, não é? Da Kate King? É totalmente. Mas se vocês quiserem um dia, a gente faz uma exposição para vocês. Nós queremos. Eu acho interessante. Não queremos? A gente pode fazer isso para vocês. A Verinha até bateu prazer. Mas vamos fazer o estudo desse primeiro. O estudo é belíssimo. Para a semana que vem, você acha que não? Mas aí não vai fazer o magnetismo? Vocês não querem terminar Não, nós estamos terminando aqui, né? Porque são textos esparsos, então não atrapalha. A gente termina um texto, você pode apresentar, a gente continua. Eu preparo, então, para vocês. Tá? Porque nós, igual numa escola, né? Explica o que vai ser útil para nós, a gente continua depois. Então vai, Eunice. Então vamos lá. O médium curador pouco emite do seu próprio fluido. Sente a corrente do fluido estranho que o penetra e ao qual serve de conduto. É com esse fluido que magnetiza, e aí está o que caracteriza magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal. Um vem do homem, o outro dos espíritos. Como se vê, nada há nisso de maravilhoso, mas um fenômeno resultante de uma lei da natureza, que não se conhecia. Para curar pela terapêutica... Só um minutinho. Então, aqui parece que ficou claro que existe um magnetismo espiritual e animal. Isso. Né? Agora, perguntando aí, para quem sabe, o magnetismo espiritual, todos nós aqui temos, ok? Com certeza. Mesmo que seja tico-tico, mas tem. E o animal também, né? Esse animal é o físico, né? É o físico, é. É o que mais temos. Então vamos, Eunice. Vamos lá.
mas um fenômeno resultante de uma lei da natureza que não se conhecia. Para conhecer pela terapêutica ordinária, não bastam os primeiros medicamentos que surgem, são precisos puros, não avariados ou adulterados, e convenientemente preparados. Pela mesma razão, para curar pela ação fluídica, os fluidos mais depurados são os mais salutares, já que esses fluidos benfazejos são os próprios fluidos dos espíritos superiores. É o concurso desses últimos que se deve obter. Continua? Acho que não tem dúvida aqui, não, né? Acho que pode continuar, né? Por isso, a prece necessárias. Mas, para orar, e sobretudo orar com fervor, é preciso fé. Para que a prece seja ouvida, é preciso que seja feita com humildade e ditada por um real sentimento de benevolência e de caridade. Ora, não há verdadeira caridade sem devotamento, nem devotamento sem interesse. Aqui não, acho que não há dúvida, né, que a gente tem estudado coisas do Evangelho, né, também são estudos do próprio Evangelho. Então, eu acho que não tem dúvida nenhuma. A gente dá aquilo que a gente tem, né? Se você se prepara, se você procura sintonia com os espíritos superiores, você vai adquirindo fluidos melhores. Agora, se essa sintonia baixa e você tem um comportamento que não é inadequado, como que você vai curar? Você não tem, você fica só com aquele fluido animal e não adquire nada de espiritual, né? Eu acho que aqui não tem dúvida não, né, Marleninha? Alguém Não, aí... Bom, mas se alguém quiser falar, está bem tranquilo, né, nisso? Eu acho. Então, vamos lá. Sem essas condições, o magnetizador privado da assistência dos espíritos bons fica reduzido às suas próprias forças, muitas vezes insuficientes, ao passo que com o concurso deles, essas forças podem ser centuplicadas em poder e eficácia. Por isso que eu falei aquela hora, que eu sempre pensei assim, o magnetizador sozinho, para a cura, ele tem pouca força. Agora, quando ele é aliado, não é ser espírita, quando ele é aliado aos bons pensamentos, às boas atitudes, à boa vontade, ele se liga, independente de religião, ele se liga aos espíritos, então a sua força fica muito maior, né? E aí ele realiza tantas coisas boas e tem eficácia. Porque não precisa ser espírita para fazer uma oração nobre, uma oração de sintonia com as forças maiores, né? E depois fala assim, não há licor, por mais puro que seja, que se não altere ao passar por um vaso impuro. Dá-se o mesmo com o fluido dos espíritos superiores, ao passar pelos encarnados. Daí, para os médios, nos quais se revela essa preciosa faculdade, e que querem vê-la crescer e não se perder, a necessidade de trabalhar o seu melhoramento, necessidade de trabalhar o seu melhoramento moral. Eu acho que é o que nós falamos mesmo. Isso aí está bem claro, né? Mas sintam-se à vontade, viu, gente, para comentar aí. Continua? Isso, ela é muito bacana, mas o Mesmer ia discordar de você, porque ele preparava os médios para fluido magnético para cura, e curas extraordinárias deles mesmos. Não, então, mas aí ele tinha força também espiritual, você não acha que ele Então, tinha? Não, eu estou dizendo para você que tem magnetizadores que têm a força dele mesmo. Entendi. Né? Tem uma força adquirida com moralidade, né? Agora, quando eles são aliados à espiritualidade, isso é multiplicado muitas vezes. Isso. Mas eles têm magnetizadores com muita força, é o trabalho de mesmo.
Em Alcione, tem mesmo. Às vezes a pessoa, eu acho que entra aí. Se eu estiver enganada, você me corrige. Tem pessoas que às vezes olham alguma coisa, eu já ouvi falar e eu acho que é verdade. O outro está fazendo um doce, pessoa, às vezes só de olhar, o doce já azeda, não sei o quê. Eu, não sei, eu já ouvi falar isso, eu lembro até da dona Antonieta uma vez explicar. Seria esse magnetismo? Tem, Mas mas eu ele trago pode ser usado sabão. para o mal ou para o bem, né? Para o mal ou para o bem. É. Quem não tem a vista boa, se estiver mexendo no tacho de sabão, ele estraga tudo. Jura? Talha Ai, Antigamente, que a mamãe era madrinha de uma moça, ela chegava lá e ela era meio assim, atrapalhadinha. Ô, minha madrinha, a senhora não está fazendo sabão, não, né? Porque eu não posso chegar perto do tacho, senão o sabão desmancha. ainda bem que ela, tadinha, que ela viu, ela sabia. Ela não podia chegar perto. Tem gente que só de olhar na planta ela mata, né, Marlene? Ah, isso acontece. Se põe a mão também, a mata. Ela, se for lá pegar um cacho de uma fruta, ela pega, ela mata a árvore. Porque isso aconteceu com uma família minha mesmo. Uma prima nossa, casada com um primo primeiro meu, matou um pé de Ô, dona ameixa lá Nora, na casa da minha tem irmã. até Mas no ela, Evangelho, foi O apanhar a Cristo fruta e morreu. amaldiçoou a figueira e ela morreu. é mesmo. É verdade. Evangelho, né? Interessante, Ele hoje que curava a todos, ele estava também amaldiçoou a figueira. eu estava com uma faxineira e ela estava, não sei por que surgiu o assunto de fazer sabão, né? E ela disse para mim que ela fazia sabão muito bem e que ela passou receita para uma pessoa e depois que ela passou essa receita, ela não consegue mais o sabão dela, não dá mais ponto de jeito nenhum. A pessoa está fazendo, está vendendo, perfeito, mas ela não, nunca mais ela conseguiu. Interessante, hein? Interessante, ela Olha, eu estava. de minha Eu não estou parte, eu nem aparecendo quero a aí porque receita desse sabão. ó, eu não estou aparecendo porque a minha câmera está com um problema aqui, ó. Então, eu ia te Não é perguntar, que eu porque eu não pensei que quero. fosse o meu computador que está com problema. Eu acho que eu não estou enxergando a Alcione por isso. Mas tudo bem. Olha, a minha irmã também. A minha irmã, ela fala que fazia umas roscas que, nossa, todo mundo adorava. Uma pessoa chegou lá e comeu a rosca. Falou, nossa, mas que rosca mais boa. Nunca mais ela conseguiu fazer a rosca daquele jeito. Ela vai fazer, não dá certo. É uma coisa esquisita, né? Parece que a gente nem pode acreditar, mas isso acontece mesmo. É verdade. Aí, cada um está contando um caso. Eu não vi. Quanto ao sabão, eu não estou nem aí, porque eu não quero fazer sabão, não, gente. Eu vou lá no supermercado e compro sabão. Eles que Faço acertam, né? sabão, eu faço sabão de álcool, mas agora quem faz para mim é a minha filha, que ela falou, mãe, só não vai mexer, porque eu afogo com a soda. Quando eu vou derreter a soda na água, eu tenho que pôr uma máscara, tampar o nariz e a boca e ainda saio correndo. Quando Não, você dona mexe, Nora, eu não vou deixa eu a fazer fumaça. sabão, não, pelo amor de Deus. Para com Vamos isso. voltar. Vamos voltar aqui ao nosso podcast. A Eunice Mas é vai pôr. verdade, dona Honória, acontece essas coisas, a gente vem falar mesmo, né? Então, vamos continuar? Entre o magnetizador e o médio curador, há, pois, essa diferença capital. O primeiro magnetiza com seu próprio fluido, e o segundo e o segundo com o fluido depurado dos espíritos, donde se segue que esses últimos dão o seu concurso a quem querem e quando querem, que podem recusá-lo e, por conseguinte, tirar a faculdade que dela abusasse ou desviasse do seu fim humanitário e caritativo, para dela fazer comércio. Quando Jesus disse aos apóstolos, ide, expulsai os demônios e curai os enfermos, acrescentou, dai de graça o que de graça recebestes. Não deixo de ter essas histórias que a dona Honória contou, alguma coisa,
Pode ter relacionado, às vezes usou mal, a gente não sabe, na realidade, como aconteceram os fatos, né? Os médiuns curadores tendem a multiplicar-se como anunciar os espíritos, e isto em vista de propagar o espiritismo pela impressão que esta nova ordem de fenômenos não deixará de produzir nas massas, porquanto não há quem não ligue para a sua saúde, mesmo os maiores incrédulos. Desse modo, quando vir obter com o concurso dos espíritos o que a ciência não pode dar, forçoso será convir que é uma força fora desse mundo. Dani, depois você continua, porque eu vou continuar aqui agora pelo celular, que eu não digitei tudo. Eu continuo. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho que aqui foi bem explicadinho, né, Marlene? Porque se você usa mal a sua mediunidade, independente de ser cura ou não, você poderá perdê-la. Tanto os espíritos bons, superiores podem nos ajudar e fazer com que a gente melhore cada vez mais, nos tornando, por exemplo, no passe, numa reunião mesmo doutrinária, cada vez mais capacitado, recebendo as intuições, se a gente se prepara. É natural, se a gente usa mal, nós podemos até perder essas capacidades, né? De próprio passista. Não precisa ser só do médium curador, muito mais. E pelo que a gente estudou desde o começo, eles são raríssimos. Não está distribuído médium curador por aí, não. Eles são raros, não é? Eu acho que é isso que eu entendi. É verdade. Então, dai de graça que de graça recebeste. Dai com amor que você terá sempre mais. Não é? Pode continuar? Pode falar, Alcione. É que a gente não preparou, né? No livro Missionários da Luz, tem um capítulo sobre passes. Então, ele fala dos médiuns físicos e da equipe espiritual. Então, todos nós, tanto na parte espiritual como física, nós temos a capacidade de radiação. Isso faz parte do ser humano. Todos nós. Mas a capacidade de radiação do encarnado, às vezes é pequena, porque ela depende de uma opção de coisas que agora eu não tenho para dizer para vocês, mas depende além da boa vontade, da sua bondade, de não ter mágoas, de isso e daquilo que impede essa radiação. Então, dos encarnados, se eles exigissem tudo isso, nenhum de nós podia ser passista. Mas eles exigem da equipe espiritual. A equipe espiritual tem essas irradiações bem desenvoltas, porque eles passaram por todo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, eles vão nos estimulando para que nós entendamos o que é que está impedindo a nossa irradiação e como melhorar a nossa capacidade de radiação, para que, com o tempo, a gente vai exteriorizando cada vez mais. É isso que eu não tenho todos os dados agora, porque eu não preparei isso. Mas é mesmo, né? Se eles exigissem tudo aquilo que eles exigem da espiritualidade, nenhum de nós podia ser médium passivo. Aí não ia ter colaboradores. É, mas nós somos estimulados. Agora, da equipe espiritual, eles exigem. É exigido. É interessante. É que eles falam assim, só a boa vontade não adianta. Né? Não, ela é sua mãe, Marilinha, falava muito isso para nós. Ela é fundamental, a boa vontade, a disciplina. Isso. Mas é preciso melhorar, desde a alimentação, da sua higiene mental, o próprio estudo, né, Alcione? Tudo isso é importante. Né? A mãe da Marleninha falava sempre para nós isso. Eu me lembro do passe, que a gente fala, olha, nós, por que será que tem pouco passista, né? Tem tanta gente que fala que gosta. Ela falou, não adianta só a boa vontade, tem que ter algo mais. A boa vontade é os 50% já. Mas você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo, não é? E tem gente que pensa assim, eu não frequento nenhuma reunião doutrinária, não leio, mas eu posso dar passe, porque eu sinto que eu tenho a proteção, mas não é bem assim, né? Nós precisamos nos preparar,
doar com amor, e estudar até, é igual isso. Eu sou leiga, estou aprendendo alguma coisa agora sobre o magnetismo. Eu nunca fiz um estudo desse. É muito importante o estudo. Você está o microfone desligado, Marleninha. A Marleninha está sem som para mim. Vocês estão ouvindo a Marlene? Eu não, isso eu estou falando para ela aqui. Marleninha está sem som. Você tá com o microfone ligado, Marlene? Ou desligado? Nós não estamos te ouvindo. Ela perdeu o microfone. Acho que ela está procurando, está achando. O som. Ô, Eunice, mas é assim também. Eu acho que quando a pessoa ela dá passe, ela não estando bem de saúde, ela não pode dar o passe na pessoa, né? Porque eu acho que em vez dela transmitir o bem, ela vai passar o mal também, né? Às vezes ela não passa o mal, mas não passa o mal porque tem a proteção espiritual, dona Honória. Mas a pessoa que não está bem, ela vai dar trabalho para o espírito. Não está bem mesmo, não está doente, está com fraco. Então, ela vai dar paz, ela está com boa vontade, mas ela está precisando de ajuda. Então, os espíritos têm que suprir essa necessidade dela. Né? Eu acredito que seja assim. Também acho que é assim. Você está sem som ainda, Marleninha. Marleninha, eu vou sugerir uma coisa: você sair e entrar. É. Às vezes resolve. Agora está todo mundo sem som. Dona Honória está sem som. Sei o som, mas eu estou falando Agora assim dela, voltou. que atrapalhou dela lá, né? O som dela atrapalhou. Tem muita informação em André Luiz, mas às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de assimilar o que André Luiz nos fala. Tem muita coisa interessante. Tem, sim. Mecanismo da mediunidade, naquele livro, tem muito, né? Nossa Senhora, mas isso que eu estou falando do Passes é em Missionários da Luz. Missionários Depois da ele dá Luz. exemplos de pessoas que chegam, como elas assimilam, como não assimilam. É muito interessante. Então, Alcione, eu me propus a estudar o André Luiz. Eu li vários deles. Alguns eu senti dificuldade de entender sozinha. Aí eu diversifiquei, até dei uma paradinha. Mas esse ano eu li bastante o André Luiz. André Luiz é muito rico de informações. Exatamente. É mesmo. Bom, gente, a Marleninha está com medo de sair. Eu acho que agora vai dar certo, porque apareceu, Marleninha, o seu microfone. Vamos ver. Não está tendo. Eu acho que nós vamos ter que encerrar. Quero continuar. Eu já estou com o texto, mas é bom a Marleninha estar junto, ligada, né? Vocês eu querem acho que ela mesmo mandou a você aula de continuar, materialização semana que vem? Parece que ela falou para você continuar. Acho que eu entendi isso. Bom, então posso continuar. Qualquer coisa, Alcione me ajuda aí, tá bom? Então vamos lá. Assim a ciência será levada a sair da exclusividade material em que ficou até hoje. Quando os magnetizadores anti-espirituais ou anti-espíritas virem que existe um magnetismo mais poderoso que o seu, serão forçados a remontar à verdadeira causa. Importa, todavia, precaver-se contra o charlatanismo, que não deixará de tentar explorar em proveito próprio esta nova faculdade. Para isto, há um meio muito simples: lembrar-se de que não há charlatanismo desinteressado, e que o desinteresse absoluto, material e moral,
é a melhor garantia de sinceridade. Então, aqui é o que nós comentamos até agora, né, gente? Né, Alcione? Porque a ciência, se ficar só com a ciência, vai chegar um ponto que ela vê que ela sozinha não dá conta, nesse caso, da cura, assim, né? E aí precisa de algo mais. O que está acontecendo hoje, né, gente? A medicina, a Alcione, que é médica, pode falar para nós. A medicina já está sentindo falta dessa espiritualidade, né, Alcione? Há muitos estudos e há muitas universidades que estão colocando essa cadeira nas universidades, principalmente Estados Unidos e tudo, né? Então, não é falar do indivíduo, é só aquela religião, é estimular a espiritualidade do indivíduo. Na sua religião, no seu modo de pensar. Esse doutor Paulo Furtuoso fala muito sobre isso também, né? Ele fala, eu já vi vários artigos dele falando sobre essa importância da espiritualidade hoje agindo junto com a ciência. Então, o que a Alcione falou, o que André Luiz falou, há quantos anos? Foi em 1940, as obras dele, né? Então, o que ele falou há tanto tempo, olha agora, não teve nada de que o André Luiz falou que não está sendo comprovado, né, Alcione? Tudo, cada vez mais é comprovado. Isso. Então, a gente tem que estudar André Luiz, como a Verinha está falando que está estudando, Verinha, é muito bom. Tem um curso, você procurando na internet, do Haroldo. Haroldo estuda também. Ele tem feito o estudo do André Luiz, né? Estuda André Luiz, capítulo a capítulo, todos os livros. No Luz e Amor tem também, mas é na quinta-feira, no horário da reunião, nós estamos estudando os mensageiros agora. Nós já estudamos todos os livros 2 vezes. Agora já estamos no mensageiro novamente. Claro que ainda precisamos estudar muito mais, né? Então, é isso aí. Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos continuar mais... Deixa eu ver quantas horas. Vamos continuar mais um pouquinho, né? Então, vamos lá. E para... Espíritos superiores, deixa eu ver. E para que se fique bem edificado quanto à natureza toda especial dessa faculdade, e nós o descrevemos com alguns detalhes. Embora tenhamos podido constatar a existência por fatos autênticos, muitos dos quais passados sob nossos olhos, pode dizer-se que ainda é rara e só existe parcialmente nos médiuns que a possuem, seja por não terem todas as qualidades requeridas para possuí-la em sua plenitude, seja por estar ainda em começo. Eis porque, até hoje, os fatos não tiveram muita repercussão, mas não tardarão a tomar desenvolvimentos capazes de chamar a atenção geral. Dentro de poucos anos, ela se revelará de algumas pessoas predestinadas para isto, com uma força que triunfará de muitas obstinações. Mas não são os únicos fatos que o futuro nos reserva, e pelos quais... Desculpa, que me perdi aqui. Pelos quais o futuro e pelos quais Deus confundirá os orgulhosos e os convencerá de sua impotência. Então, é isso mesmo, né, gente? Não tem dúvida. E isso, quando o livro esse livro aqui foi escrito há quanto tempo? Eu não sei. Mas já faz... Não dá para ouvir. Põe no chat para a gente. Parece que foi agora que isso foi escrito, não é mesmo verdade? Não, foi escrito pelo Adolfinho faz pouco tempo, mas ele retirou da Revista Espírita, não é?
Então, Uma mas eu estou falando assim, o resistência que escreveu há há muitos muito anos, tempo. está Então, parecendo que é agora, né? não, agora aqui já fala assim, que haveria muitas mudanças, e agora já houve, igual o senhor estava citando, várias pessoas já apresentaram novos trabalhos sobre o magnetismo, as pesquisas têm continuado e têm desenvolvido muitos outros campos, não é, Alcione? Tem que pedir socorro para o Alcione toda hora. Então, é isso aí, está tudo tendo assim, a ciência prossegue, a espiritualidade prossegue também, intuindo, e cada vez está melhorando mais, e como ele fala, eles vão chegar num ponto que eles vão perceber que precisam, imagina quando eles achavam assim, a força do trabalho perispiritual, agir sobre o perispírito. Ou da medicina perceber isso, não é? Então, compreender-se-á facilmente que essa qualificação não pode ser conferida aos médios escreventes que obtêm receitas médicas de certos espíritos. Não encaramos a mediunidade curadora senão do ponto de vista fenomênico e como meio de propagação e não como recurso habitual. Em próximo artigo, trataremos de sua possível aliança com a medicina e o magnetismo ordinário. Aqui termina o capítulo 14, que eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Para a gente estudar melhor na próxima semana esse capítulo 15 detalhadamente, né? Aí a gente já estuda melhor esse capítulo. A semana que vem a Alcione vai trazer um estudo para nós. Isso melhor ainda. Nós vamos ficar, Isso. né? Aí depois nós retornamos no capítulo 15º, certo, Alcione? Tá, tudo bem, eu trago. Ei, a Marleninha lá, ó. Não, e o meu computador está toda hora também falando assim que a minha internet está vacilando. Ela falou que estava ouvindo, mas não está conseguindo entrar, né? Mas tá bom, né, gente? Não a estamos ouvindo, né? Foi bom. E a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, principalmente da doutora Alcione, colaborando conosco, né, Marleninha? E porque é muito bom a gente. Eu sou leiga, eu tenho. Mas Tudo sim. muitas dúvidas, né, gente? A Marisa tinha falado sobre isso e a Alcione deu algumas explicações. Então, nós vamos ficar por aqui. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Até semana que vem. Muito obrigada. Encerra aí. Boa noite.